Meus caríssimos amigos, recursos judiciais número 19. Mais uma vez, peças recursais inusitadas. Falamos no vídeo anterior sobre o agravo interno. Agora vamos falar sobre um outro agravo, que é o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário. Bom, vamos lá. Agravo em RESP e agravo em RE correspondem a dois recursos que estão no mesmo dispositivo. Vocês, ao passearem pelo Código de Processo Civil, vocês já viram que as regras sobre RESP e sobre RE, elas vêm juntas a partir do 1029. Então, regra geral, tudo relacionado a RESP e a RE estão tratadas de forma conjunta. Então, 1042 do CPC. Um artigo único também para tratar desse recurso. Se o agravo interno já era improvável, por ser muito inusitado, muito incomum, para fins de prova, lógico, o agravo em RESP e o agravo em RE são muito mais improváveis porque muito mais inusitados, muito mais incomuns. Não estou falando da prática, eu estou falando de provas e concursos em geral. Se a gente contar nos dedos de uma mão, a gente vai acabar encontrando a quantidade de agravos internos que apareceram em concursos públicos em geral, até porque no exame da OAB nós não encontramos, e agravo RESP-RE nos dedos de meia mão, talvez. Enfim, a probabilidade é muito remota, mas que saibamos que ele existe, quando ele cabe, e como ele é organizado no que se refere às suas petições. Agravo em RESP em RE é um agravo que caberá, é um recurso que caberá contra uma decisão que não admite o recurso especial, se for o caso do agravo em RESP, e a decisão não admite o recurso extraordinário, se for um caso de um RE. Eu falei sobre a inadmissão ou não admissão de um recurso na historinha anterior. Você lembra disso? Olha aqui comigo. Lembra que eu passei este caminho aqui falando sobre admissão de recurso? Alguém entrou com a ação foi ajuizada, distribuída para o magistrado. Esse magistrado, após todo o trâmite processual na primeira instância, ele profere uma decisão terminando o processo, sentença. Contra esta decisão, o que perdeu, né, como foi a decisão de improcedência, de denegação do MS, o sucumbente, o que perdeu, entra com recurso contra a decisão, para reformar a decisão. E quando ele faz esse recurso, ele vai fazer esse recurso dirigindo a petição para a autoridade que proferiu a decisão, para que as razões recursais sejam remetidas para o tribunal competente. E aí vimos essa ideia, petição de interposição, remessa. E lá no tribunal competente, o processo, os autos serão distribuídos para um de seus órgãos fracionários. Aí eu citei, por exemplo, a Terceira Câmara. O recurso, lá dentro, ele vai para as mãos de um magistrado, que será o relator do processo. E antes de proferir o voto, o magistrado vai exarar uma decisão monocrática, no caso que eu exemplifiquei, admitindo ou inadmitindo que aquela apelação seja julgada. Mas ele não deixou a apelação ser julgada, ele não admitiu. Aí cabe um recurso para, entre aspas, destrancar a apelação que foi trancada
não permitindo a sua entrada para ser julgado no tribunal. Raciocínio semelhante vamos encontrar no nosso agravo em RESP e em RE, só que com uma considerável mudança. Você sabe muito bem que o RESP e o RE, eles têm uma super peculiaridade no que se refere ao juízo de admissibilidade. Vou contar essa história para vocês já já. Mas primeiro vamos dizer que agravo em recurso especial, RESP é apelido, né? Então, agravo em recurso especial é o recurso que cabe ou cabível. Então, deixa eu colocar cabível, porque eu acho que eu coloquei cabível para todos os recursos. É o recurso cabível contra, adivinhem, contra o quê? Contra uma decisão. Contra a decisão que ina, que inadmite, não admite vou colocar em uma expressão bem mais simplória, que não admite a subida do RESP, do recurso especial, para o STJ. E o mesmo raciocínio eu vou utilizar aqui para falar, volta para o tablet, para falar do agravo em recurso extraordinário. Agravo em recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível contra a decisão, recurso sempre contra uma decisão, não é contra uma pessoa, contra a decisão que inadmite, não admite, a subida do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos entender isto aqui, exemplificando o RESP, tá? Nós sabemos que o RESP é um recurso em que um tribunal, pode ser Tribunal de Justiça, pode ser Tribunal Regional Federal, ele profere uma decisão, o tribunal profere uma decisão, e a decisão do tribunal não é a decisão do relator, é a decisão do colegiado. Profere uma decisão, e decisão do colegiado é um acórdão. Então, o tribunal profere uma decisão, um acórdão, e este acórdão é aquele acórdão que nós já conversamos no caso do recurso especial, proferido
em única ou em última instância, ou seja, ou o processo começou aqui, ou o processo veio lá do juiz e chegou aqui em grau recursal. Bom, é aquele acórdão proferido em única ou em última instância, nos termos do artigo 105, CRESP é 105, inciso 3º, uma de suas alíneas. Das 3 alíneas, uma de suas alíneas. Contra esta decisão, de forma bem resumida, vocês já viram os cabimentos do RESP, mas de forma bem resumida. Contra esta decisão, que contrariou lei federal, cabe um recurso especial. Recurso especial. E nós sabemos muito bem que este recurso especial ele vai ser julgado pelo STJ. Beleza. Vamos ver como é que eu coloquei aqui para colocar parecido. Decisão. Não, é aqui. Cadê? É aqui. Então, petição de isso. Para colocar o mesmo esquema. Recurso especial. Sabemos que o recurso especial ele é julgado pelo STJ. Mas este recurso especial ele terá 2 petições. Terá uma petição de interposição endereçada para o órgão que proferiu a decisão, para o Tribunal de Justiça. E a petição de razões recursais, para o órgão que vai julgar o recurso especial. Beleza. Isto aqui nós já sabemos. Só que, antes de o recurso ser enviado para o TJ, para o STJ, vamos chegar aqui. Recurso RESP, recurso especial, interposto no TJ. Então, o TJ recebeu a petição de recurso especial. Vai ser endereçado como? Endereçamento da petição de interposição. Excelentíssimo senhor doutor, se é no TJ, é desembargador. Desembargador presidente. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do egrégio Tribunal de Justiça, por extenso, você não abrevia nada, do Estado, 3 pontinhos. E aí, nesta petição de interposição, o que nós requereremos? Requereremos que o próprio tribunal
pela autoridade competente, os regimentos internos dos TJs, em alguns casos, apontam que a admissibilidade é feita pelo presidente ou por um dos vice-presidentes. Então, o próprio tribunal, pelo magistrado, pelo desembargador competente, regra, é o presidente do tribunal, autoridade, vai fazer o juízo de admissibilidade. Vocês lembram que na apelação a admissibilidade é feita já no tribunal lá em cima? Não é feita pelo juiz. Admissibilidade. Na apelação e no recurso ordinário, eu faço a interposição para o juiz, perdão, na apelação eu faço a interposição para o juiz e peço que o juiz envie, remeta os autos do recurso para o tribunal. E o tribunal, lá em cima, por isso que eu utilizei a expressão subir para o tribunal lá em cima vai fazer a admissibilidade e depois vai julgar. O mesmo raciocínio é para o recurso ordinário, porque o recurso ordinário tem o mesmo procedimento da apelação. Só que o recurso ordinário, tirando aquela exceção do artigo 109(2) da Constituição, para a turma do direito constitucional, na segunda fase constitucional, para as demais segundas fases, o recurso ordinário começa em um tribunal. Este tribunal, seja ele Tribunal de Justiça ou TRF, ele vai receber a petição de interposição, vai remeter o recurso para o STJ, e o STJ, lá em cima, por isso subir para o tribunal, o STJ lá em cima vai fazer a admissibilidade e, se admitir, vai julgar. Agora, no caso de RESP e de RE, o juízo de admissibilidade é feito aqui embaixo. É feito onde ocorre a interposição. O juízo de admissibilidade é feito no TJ, no TRF, no tribunal que proferiu a decisão. E lá, uma autoridade competente vai proferir uma decisão não admitindo o recurso. Não admitindo o recurso. Quem é que profere a decisão? A depender do regimento interno do tribunal, é o presidente ou é um dos vice-presidentes. Então, o juízo de admissibilidade é feito aqui onde ocorre a interposição, para que, se admitido, se destrancado, o tribunal de origem remeta para o tribunal de cima. No caso do RESP, o tribunal de origem remeta para o STJ. No caso do recurso extraordinário, o tribunal de origem remeta para o STF. O raciocínio é este. Então, aqui no tribunal, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, o tribunal que proferiu a decisão recorrida, ele vai fazer este juízo de admissibilidade. E caso ele faça um juízo de admissibilidade, ele vai dizer: admito, presidente ou vice, como eu disse, ou não admito o recurso. Então, alguém inconformado com a decisão proferida pelo tribunal, porque a decisão proferida pelo tribunal viola a lei federal, no caso do RESP. Aí o sucumbente, entra com o RESP e encaminha este recurso para o tribunal que proferiu a decisão. Este tribunal que proferiu a decisão vai, na pessoa do presidente ou do vice-presidente,
que na pessoa do presidente ou do vice-presidente, fazer um juízo de admissibilidade. Este juízo de admissibilidade será: eu admito o recurso especial e, óbvio, remeto ele lá para o STJ. Ou então, eu não admito o recurso especial e não remeto ele para o STJ. Deixo ele trancado aqui. Contra esta decisão que inadmite. Abra, por favor, o seu artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo aí exceção do âmbito do processo civil. Então, contra esta decisão que não admite o RESP ou não admite o RE, cabe o agravo. Que agravo? Um agravo interno, não. É um agravo em RESP. Por que em RESP? Exatamente porque é uma não admissão de um RESP. Cabe agravo em recurso especial. Agravo em recurso especial, na forma do artigo 1042 e seus parágrafos. Cabe o agravo em recurso especial. Mesmo raciocínio nós faríamos se fosse caso de interposição de um recurso extraordinário. Se fosse caso de interposição de um recurso extraordinário, nós endereçaríamos a petição de interposição para o desembargador-presidente do tribunal de origem, para que o tribunal de origem possa fazer o juízo de admissibilidade. E lá no tribunal de origem é feito o juízo de admissibilidade. Admitimos o recurso extraordinário ou não admitimos? Se nós admitirmos o recurso extraordinário, vamos mandá-lo para o Supremo. Se não admitirmos o recurso extraordinário, trancaremos ele aqui. Não subirá para o Supremo Tribunal Federal. Aí caberia um agravo em recurso extraordinário. No caso de quê? De não admissão de um recurso extraordinário. Então, em rápidas palavras, ou simplórias palavras, levando em consideração que você assistiu ao vídeo anterior do agravo interno. No agravo interno, eu ilustrei para vocês uma decisão de um relator no tribunal que proferiu uma decisão monocrática. E a decisão monocrática foi de não admissão de um recurso. Agravo interno, decisão de um relator, que, por exemplo, não admite um recurso. Contra a decisão do relator de um tribunal, cabe agravo interno, na forma do artigo 1021 do Código de Processo Civil. Só que a não admissão, se for uma não admissão, uma inadmissão da interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário, aí deixa de ser agravo interno, passa a ser agravo em RESP ou em RE. É como se fosse o agravo em RESP ou em RE, um agravo interno específico para inadmissibilidade do RESP em RE. De novo, o agravo em RESP ou em RE é como se fosse um agravo interno específico para inadmissão do recurso especial ou do recurso extraordinário. Pensando comigo de novo, o agravo em RESP ou em RE é como se fosse um agravo interno específico
para a hipótese de não admissão de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Conseguiram identificar o agravo em RESP-RE, viram o artigo dele, deram uma rápida lida e já sabem, então, o cabimento, identificação e cabimento. Com isso, a gente pode dizer, ou pode esquematizar aqui, o nosso agravo em RESP, da seguinte maneira, em termos de petição de interposição e petição de razões. O RESP ele foi interposto, né? Vamos lembrar que depende da interposição do RESP. O agravo em RESP ou em RE depende disso aqui. Se não existir um RESP, não havendo, então, a interposição, e lá, quando for feita a interposição, não vai ser admitido o envio para o julgamento das razões, se não houver isso aqui, não há que se falar no agravo em RESP, que vai acontecer neste caminho aqui. O agravo em RESP é para permitir este envio aqui. Então, pressupõe a interposição de um RESP. Como é que fica a nossa situação? Repare que o próprio CPC vai dizer para nós que a petição do agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem. Ao presidente e vice-presidente do tribunal de origem. Obviamente, ele vai intimar o agravado para que ofereça a resposta ao contraditório. Contraditório de um recurso é a peça contra razões de recurso, contra razões do agravo. Para que seja, a partir disso, possível a retratação daquele que não admitiu. Se ele não admitiu, agora com o recurso, ele pode, pensando bem, para que não tenham que julgar este agravo em RESP-RE, eu vou admitir a entrada do recurso especial. E lá em cima eles que se virem. Mais ou menos assim, em termos práticos, né? Então, vamos lá. Vamos ilustrar isso aqui. A petição. Bom, eu tenho o desembargador, presidente ou vice-presidente do tribunal. TJ, hipoteticamente, né? No caso de RESP, ou é TJ ou é TRF. O desembargador presidente profere uma decisão. Qual decisão dele? Não é um acórdão, né? Se é uma decisão dele, é uma decisão monocrática. Decisão só de uma pessoa, decisão monocrática. E esta decisão é uma decisão que não admite. Inadmissão. Não admissão. Não admissão da subida do recurso especial para ser julgado lá no STJ. Então, o desembargador, presidente ou vice-presidente, a depender do regimento interno do tribunal, ele proferiu esta decisão. Contra esta decisão, para que seja possível derrubar esta não admissão, cabe um recurso. Qual é o nome deste recurso? Agravo em recurso especial. Agravo em RESP.
que vai ser julgado por quem? Nós vamos encaminhar o agravo em RESP para quem? Ora, você pode encaminhar o seu agravo em RESP para o próprio tribunal. Por quê? Quem proferiu a decisão? Quem proferiu a decisão foi o que não admitiu? Foi. Só que quem é que agora vai decidir se o recurso deve ou não deve subir? Olha o que diz o nosso CPC. Após o prazo de resposta, estou no 1042, parágrafo 4º. Após o prazo de resposta, que é o prazo de contrarrazões do agravado, não havendo retratação daquele desembargador que não admitiu o RESP, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Tribunal Superior competente é o tribunal acima deste que proferiu a decisão. Então, eu vou encaminhar para o... Qual é o tribunal acima deste? O STJ, que por acaso é o mesmo tribunal que vai, caso permitida a subida do RESP, é quem vai julgar o RESP posteriormente. Então, no caso deste agravo em RESP em RE, eu tenho a petição de interposição feita para o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, o tribunal da decisão recorrida, e a petição de razões recursais remetida ao Tribunal Superior, entenda, acima competente. Eu estou tirando isso da onde? Da interpretação feita pelo artigo 1042, parágrafo 4º do CPC. É óbvio, né, que regras procedimentais maiores estarão dentro do regimento interno de cada um dos tribunais. Então, aqui está o nosso agravo em RESP. Aí, se fosse agravo em RE, lá no tribunal de origem, pode ser um TJ, um TRF, um tribunal superior, no caso o STJ, pode ser até uma turma especial, uma turma recursal de um juizado especial. Eles vão proferir uma decisão que não admite o recurso extraordinário. Neste caso, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário, decisão que não permite a subida do recurso extraordinário, qual é o recurso que cabe? Contra esta decisão é o agravo. Só que no caso que eu estou falando agora, em recurso extraordinário, ao invés de especial. E vai ser encaminhado para quem? Para o Tribunal Superior competente. O superior é o tribunal que vai, de fato, permitir a chegada do recurso lá. No caso do agravo em RE, vai ser o Supremo Tribunal Federal, apesar de isto não estar claro no texto da nossa Constituição, do nosso CPC. Mas será o tribunal acima, o tribunal específico para julgar o próprio recurso extraordinário. Pensa comigo. Recurso extraordinário, ele pode decorrer de decisão de TJ, de TRF e de Tribunal Superior, além de turma recursal de juizado. Nos 4 casos, eu tenho uma decisão. Se esta decisão contrariar de forma genérica a Constituição da República, cabe recurso extraordinário. Quem é que vai analisar a petição de interposição
receber a petição de interposição para enviar para o STF. É o desembargador ou ministro presidente de um desses tribunais que eu falei. No caso da turma recursal, é um juiz. Então, neste grupo está um tribunal superior. Então, pode o próprio STJ se enquadrar aqui no meu desenho? Em se tratando de recurso extraordinário? Pode. Aí, se o STJ não admite um recurso extraordinário, cabe agravo em recurso extraordinário. Para quem? Para o STF. Com esta demonstração, vamos dizer agravo em recurso extraordinário, ele será remetido para o próprio STF como órgão colegiado competente para analisá-lo. Se o próprio STF liberar a subida do RE para ele, ele volta e julga o RE. Bom, aqui foi feita uma apresentação do agravo em RESP e em RE, com as considerações básicas elementares para a compreensão do que seja o recurso, principalmente neste caminho aqui de admissão ou não admissão, e para onde nós mandamos as nossas petições de interposição e de razões. Beleza? Vamos encerrar esse vídeo aqui, vamos dar continuidade às nossas peças inusitadas no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos, até o próximo vídeo.